Olá, tudo bem? Você conhece as características elétricas das associações, seja ela série, paralela ou mista? Eu digo as características em série para você analisar o circuito. Não? Então assiste esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como utilizar as características elétricas da associação em série numa análise de circuito, para que você possa fazer uma análise passo a passo para chegar a um diagnóstico de um determinado defeito, levando em consideração a associação de resistores. Roda a vinheta. Eu sou o professor Valdemilton, coordenador técnico dos cursos de eletrônica ministrados aqui na Tecnologia Cursos há mais de 20 anos. Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós vamos relembrar as características da associação em série. Associar resistores em série ou qualquer outro dispositivo é muito simples, muito fácil. É só unir o fim de um com o início do outro. Mas e as características elétricas resultantes dessa associação? Como é que ficam? É isso que a gente precisa entender e usar no nosso dia a dia, na prática. Portanto, vamos relembrar as características da associação em série para que a gente consiga resolver problemas em circuitos, em placas de circuito impresso. Vamos ao circuito. Eu tenho um circuito formado por uma fonte, um interruptor e dois resistores em série, R1 em série com R2. Pronto. Aqui eu tenho o início de R1 e o fim de R1, o início de R2 e o fim de R2. Então R1, R2. Bom, quando a gente une os inícios, ou quando a gente une o final e o início de um resistor, nós estamos colocando ele em série, não é assim? Então nós temos dois resistores em série. Ok. Toda vez que a gente origina uma associação, duas coisas acontecem. Nós temos a criação dos terminais da associação e a criação do nó, né? Então vamos ver. Nós temos aqui o início do resistor R1 será considerado um dos terminais da associação. E o fim do resistor R2 será considerado o segundo terminal da associação. Os terminais da associação, eles vão servir para conectar a fonte, como a gente pode ver aqui no esquema elétrico, né? Veja que a fonte via SW1 será conectada aos terminais dessa associação pelo positivo via SW1 e diretamente pelo negativo ao terminal da associação, que é representado aqui pelo fim do resistor R2. Concorda? Então veja, toda vez que a gente associa em série, ou até em paralelo também, ou de forma mista, mas no caso aqui a série, sempre irá surgir duas coisas. Primeiro, os terminais, e segundo, o nó ou os nós, dependendo de quantos elementos estejam associados. Como aqui eu só tenho dois elementos associados, surgiu um nó, que é esse aqui. Então, em toda a associação nós temos nós, ou nó, e terminais. Os terminais sempre serão ligados à fonte de alimentação e o nó é justamente a união entre um dispositivo e o outro. Seguindo, o que é que vai acontecer? Vamos colocar valor para B1? Bora! B1 é uma fonte de 12 volts. E vamos colocar valores para R1 e R2. R1, um resistor de 1K. R2, um resistor também de 1K. Então temos dois resistores de valores iguais, R1 e R2. O que é que vai acontecer quando eu fechar a chave? Quais são as características elétricas resultantes desta associação? É justamente isso que nos interessa de perto. O comportamento dos dois elementos
após serem associados. Porque uma vez eles sendo associados, a fonte não enxerga eles como dois elementos individuais. Não. Agora a fonte enxerga como se fosse um elemento só. E esse elemento só para a fonte é uma resistência total ou equivalente. Perceba, para a fonte, quando eu fechar essa chave, ela não enxerga dois resistores em série. A fonte vai enxergar um circuito equivalente a este aqui, ó. Portanto, para a fonte de alimentação, ela está enxergando isso aqui. Um único resistor ou uma única resistência. Essa resistência é a resistência total ou equivalente. Vou chamá-la de RT, resistência total. Perceba que quando eu fechar a chave, a fonte B1 vai enxergar RT. Então, vamos começar a desmiuçar as características elétricas da associação em série. Começando pela primeira característica. Característica 1, RT, que é a resistência total, ela como é que a gente calcula a RT? Ela é calculada da seguinte forma, a gente soma as resistências parciais. Por exemplo, eu só tenho duas, mas se nós tivermos 3, 4, 5, 6, ou quantas forem necessárias para atingir um objetivo, nós vamos somar essas resistências parciais para obter RT. Portanto, ficaria assim, né? RT é igual a R1 mais R2 mais quantas resistências associadas nós tivermos no circuito. Concorda? Então, quantas resistências associadas nós tivermos no circuito? No caso, eu só tenho R1 e R2. Portanto, vamos ficar aqui com R1 e R2. Essa é a primeira característica. É justamente a fórmula. A fórmula diz, para você encontrar RT, some as resistências parciais. Significa dizer que, para mim encontrar o valor dessa resistência, basta eu somar R1 mais R2. Concorda comigo? Então vai dar 2K. Simples assim, né? Então, RT será igual a 2K. Perceba? Agora, vamos para a segunda característica? Bora. Na segunda característica, nós temos exatamente uma questão que diz, ela é bem óbvia, mas é necessário olhar com um olhar técnico, né, para essa questão óbvia. Ela diz assim, numa associação em série, a resistência total será maior que a maior resistência associada ao circuito. Ah, mas isso é claro, né? Sim, mas olhando do ponto de vista técnico, é interessante isso. Como a gente vai ver principalmente aqui na aula prática, onde eu vou mostrar para você, tanto no protoboard como no conserto de uma TV que eu fiz utilizando a associação em série, como essa segunda observação é interessante. Perceba, ele diz, RT tem que ser maior que a maior resistência associada ao circuito. RT é maior que a maior. Maior que a maior resistência associada ao circuito. Tá? Significa dizer que toda vez que eu tiver elementos associados em série, a resistência total ou equivalente será maior que a maior resistência associada àquele circuito. Por exemplo, aqui eu tenho dois resistores iguais. RT foi maior do que os dois. Mas se eu tivesse um resistor de 1K, como eu tenho aí, e um resistor de 10K associado, perceba, RT seria maior do que o resistor de 10K. Porque RT não seria 11K? Não é óbvio isso? Mas é justamente isso que lá no circuito vai provocar o defeito. É justamente por isso que nós temos o comportamento da lâmpada em série. E assim vai. Veja que a segunda percepção, que é óbvia, tecnicamente falando, ela é muito interessante.
porque faz a gente visualizar defeitos, entender comportamentos, como o da própria lâmpada em série. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo sobre a lâmpada em série, eu vou deixar aqui no card a opção para você assistir e vou deixar na descrição aqui também o link do vídeo da lâmpada em série. Seguindo, terceira característica. Então, primeira diz, a resistência total ela é adquirida somando as resistências parciais. A segunda diz, RT é maior que a maior resistência associada ao circuito. Agora, e como fica a tensão? Eu tenho uma fonte alimentando esses dois resistores. Já é sabido que a fonte enxerga só um, mas em relação à tensão da fonte, como é que se distribui a tensão da fonte entre esses elementos associados? Então vamos ver a questão da distribuição da tensão. Perceba, a tensão se distribui entre os elementos associados. Veja que essa distribuição da tensão da fonte entre os elementos associados vai depender de seus valores, como a gente vai ver agora no exemplo. Perceba, eu tenho dois resistores em série de valores iguais, o que significa dizer que a tensão da fonte tem que se dividir entre os dois. Como eles têm valores iguais, a tensão da fonte será igual exatamente em cada um deles. Então veja, se a fonte tem 12 volts e a tendência é a tensão da fonte se distribuir para os dois, como eles têm valores iguais, claro que a divisão será igual para cada um. Um vai ficar com 6, o outro também vai ficar com 6 volts. Serão duas quedas de tensão exatamente iguais. Concorda comigo? Então, a terceira característica diz, a tensão se distribui entre os elementos associados. Essa distribuição vai depender do valor de suas resistências. Se eles tiverem valores iguais, eu terei divisão igual. Se eles tiverem valores diferentes, eu terei divisão da tensão proporcional ao valor de suas resistências. Quem tiver mais resistência vai ficar com mais parcela de tensão. Quem tiver menos resistência vai ficar com menos parcela de tensão. É isso que reza essa característica elétrica. Nós podemos confirmar isso utilizando a fórmula do divisor de tensão. Vamos aplicar para a gente enxergar isso? Repare. Fechei a chave. A fonte é de 12 volts. Quantos volts ficam retidos em R1 e quantos volts ficam retidos em R2? Vamos utilizar simplesmente a fórmula do divisor de tensão, que diz assim: a queda de tensão será igual à relação do produto da tensão da fonte vezes o resistor que você quer calcular pela resistência total. Então perceba, olha, simplesmente para calcular a queda de tensão em um dos elementos associados, eu só preciso pegar o valor da tensão da fonte e multiplicar pelo resistor que eu quero calcular a queda de tensão e dividir pela resistência total esse resultado. Vamos fazer isso? Bora! Eu quero calcular, como eu já coloquei aqui na fórmula, a queda de tensão em cima de R1. Eu quero saber se realmente em cima de R1 tem 6 volts, que é o que reza a característica elétrica. Então basta eu substituir os dados do circuito pelos termos da fórmula. Bora? Então, queda de tensão será igual à tensão da fonte 12 volts vezes o resistor que eu quero calcular, um resistor de 1K, dividido pela resistência total 2K. Ficou simples, né? Se a gente corta K com K para facilitar a situação, então nós temos que queda de tensão será igual a 12 vezes 1, 12, dividido por 2. Então, 12 dividido por 2 será igual a uma tensão de 6 volts. Percebeu?
Pronto, está aqui. Então o que nós temos? Aí é muito simples. Perceba que realmente em cima de R1 eu ficarei com 6 volts da fonte. Então eu terei aqui 6 volts. Olha. Então quantos volts ficarão retidos em R2? Aí a gente pode repetir esse cálculo, que vai dar o mesmo, ou senão simplesmente subtrair a tensão que eu tenho disponível da fonte com a tensão que ficou retida em cima de R1. Então, se eu pego a tensão da fonte e subtraio da tensão que está retida em R1, o restante da tensão da fonte vai ficar em cima de R2. Simples assim. Então, eu posso utilizar essas duas formas. Perceba que agora nós temos exatamente a segunda lei de Kirchhoff obedecida, onde ele diz que a soma das quedas de tensão é igual à quantidade de tensão disponível na fonte. Concorda comigo? Então tá aqui, realmente, duas quedas de tensão ao longo dessa malha é igual à tensão da fonte. Legal? Então essa é a terceira característica de uma associação em série de resistores. Vocês percebam que essa terceira característica ela é importante do ponto de vista conserto. Por quê? Vocês estão vendo que os resistores são de valores iguais. Portanto, dividiram a tensão. Se eles estiverem alimentando algum dispositivo, veja que nós teremos um terceiro dispositivo e teremos uma terceira queda de tensão. Mas antes da gente colocar um terceiro dispositivo, vamos aqui. O que acontece se um desses dois resistores elevar a sua resistência de acordo com essa terceira característica elétrica? Eles são de resistências iguais. Mas e se R2 elevar o seu valor de resistência? O que teremos? Uma alteração no comportamento. Concorda comigo? Imaginemos agora que esse resistor aqui, ele seja um resistor de... Ele aumentou a sua... O que acontece na realidade no dia a dia? Geralmente, resistor trabalha aquecido. Então, a tendência de um resistor alterar suas características elétricas, resistência eu falo, para mais, é grande. Concorda? Ele está trabalhando aquecido, a tendência é aumentar a resistência ou até se romper. Então, isso é normal no dia a dia, né? A gente encontrar um resistor rompido, aberto ou ele tendo alterado a sua resistência. Vamos supor que esse resistor aqui alterou a sua resistência para um 2K2. Vamos lá que ele praticamente dobrou o valor, 2K2. Então não é mais um resistor de 1K. Ele simplesmente alterou o valor de sua resistência para 2K2. Perceba que eu não terei mais 6 volts em cima de R2. Eu terei uma tensão maior. Concorda? Porque se ele altera a sua resistência, a tendência é ele ficar com mais energia da fonte. Então, neste caso aqui, o resistor R1 também não ficará mais com 6 volts. Porque se eu tenho mais tensão em R2, eu vou ter menos tensão em R1, já que R1 tem menos resistência que R2. Perceba que eu desbalanceei o circuito. Concorda? Então, toda vez que eu tiver uma associação em série, que qualquer um dos dispositivos associados em série alterar o seu valor, ele desestabiliza a tensão do circuito. De uma forma que quem aumentou a sua resistência vai ficar com mais queda de tensão, deixando os outros que precisariam da mesma tensão com menor tensão. Está registrado nesse momento um defeito, né? Aqui neste caso, para quanto iria essa nova tensão? A gente pode utilizar a mesma fórmula, a fórmula da queda de tensão, então, do divisor resistivo. Então aqui a gente substituiria, deixaríamos no caso o resistor. Não, eu quero calcular, vou calcular diretamente em cima de R2. Eu quero saber para quanto foi a resistência em cima de R2. Vamos substituir? Bora! Neste caso ficaria assim. Tensão da fonte vezes o resistor R2, que eu quero saber agora qual é a sua nova queda de tensão,
dividido pela resistência total. Então eu teria os mesmos 12 vezes R2, que agora é de 2K2, dividido agora pela soma dos dois, 3K2. Então eu teria 12 vezes 2,2 dividido por 3,2. Eu cortei K com K para ficar mais fácil o raciocínio. Então, neste caso, quando eu multiplicar 12 vezes 12,2 e dividir por 3,2, o resultado será a tensão em cima do resistor R2. O resultado dessa divisão será exatamente a queda de tensão em cima de R2, a nova queda de tensão, né? Dividido por 3,2. (8,25). Então, a tensão em cima de R2 será igual a 8,25 volts. Perceba agora o seguinte, olha, da fonte saem 12 volts. Só que agora, em cima de R2, como ele alterou para 2K2, nós temos 8,25 volts. Significa dizer que o restante da tensão da fonte ficou retido em cima do resistor de 1K. Como 1K é menor do que o resistor de 2K2, ele vai ficar com a menor parcela de tensão. Então, aí a gente pode repetir o cálculo para verificar quanto é, ou a gente pode simplesmente subtrair a tensão da fonte pela queda de tensão em cima do resistor R2. Se a gente subtrair a tensão da fonte, que é de 12 volts, menos a tensão em cima de R2, que é de 8,25, vai dar o quê? Para completar os 12, vai dar 3,75 volts, concorda comigo? Então, 3,75 volts é a tensão em cima de R1 e 8,25 volts é a tensão em cima de R2. Então perceba, o simples fato de um resistor associado em série com outro, ou um resistor associado em série com outro dispositivo, se esse resistor ele aumenta a sua resistência ohmica, ele vai ficar com a maior parcela de tensão do circuito, evitando que o próximo dispositivo que ele estava auxiliando receba a tensão correta. Então, isso é o que reza a terceira característica elétrica. A tensão se distribui entre os elementos associados. Se eles estiverem associados em série de valores iguais, nós teremos a tensão sendo dividida exatamente ao meio. São duas tensões iguais. Mas, se esses elementos têm valores resistivos diferentes, então nós teremos uma queda de tensão maior em quem tiver maior resistência e uma queda de tensão menor em quem tiver menor resistência. E levando para a parte técnica, se eles forem iguais e ele tiver um aumento de resistência em um dos dois, então nós teremos um circuito agora desbalanceado, porque eu terei mais tensão em um do que no outro, como mostra aqui a nossa simulação. Perfeito. Seguindo, quarta característica elétrica. A quarta característica elétrica tem a ver com a corrente. Como é que fica a corrente em um circuito associado em série? Vejamos. Perceba que num circuito associado em série, primeiro vamos definir corrente. Módulo 1, básica 1, nós estudamos corrente e suas características elétricas, não foi isso? E aprendemos lá que corrente é um movimento orientado de elétrons. O que é corrente? A movimentação orientada de elétrons. E a corrente segue exatamente o fluxo determinado pela fonte. Então é a fonte que entra em desequilíbrio
E quando ela aplica essa diferença de potencial no circuito, a tendência era movimentar os elétrons daquela estrutura. Como todos os elementos daquela estrutura são matéria, e como tudo que é matéria possui elétrons, então nós temos os elétrons daqueles elementos em movimento. Tá lembrado? Tá lembrada? Beleza. Então, vejamos aqui. Como fica a corrente? Veja que, para poder eu estabelecer uma corrente em um circuito em série, eu vou precisar que todos os elementos estejam inteiros. Por quê? Porque eu preciso que os elétrons saiam da fonte e voltem para a fonte. Por quê? Porque os elétrons precisam passar de um por um, porque eles estão em série. Perceba aqui quando eu fechar a chave. Fechei a chave. Sabemos que o sentido real da corrente é do negativo para o positivo da fonte, não é assim? Portanto, percebam que a fonte que tem deficiência de elétrons no polo positivo e excesso de elétrons no polo negativo, ela vai pelo polo positivo puxar os elétrons da estrutura. Como os elementos estão em série, perceba que a corrente vai ser única. Ela não tem outro caminho, ela só vai ter um único caminho para poder circular orientada nesse circuito pela ação da fonte. Como a gente vai ver aqui, repare, os elétrons iniciam o seu movimento, tá vendo aí? Eles em movimento, ó. Os elétrons iniciam o seu movimento para poder retornar para o polo positivo da fonte. Nesse movimento, vocês vão perceber que eles precisam passar por R1. Então a primeira barreira, já que aqui ó, na fiação não existe barreira, a primeira barreira vai ser a resistência de R1, perceba. Então os elétrons passam por R1 e se apresentam aqui. Aqui eu tenho um elétron para poder retornar para a fonte. Mas perceba, para retornar para a fonte, ele precisa de R2. Aliás, ele precisa de R2, né? E ele precisa de R1. Então, perceba que ele já passou por R2 esse elétron, ou os elétrons, passou por R2 e agora necessita que R1 também dê passagem para ele retornar para essa fonte. Então, perceba aqui ó, que R1, que é o próximo elemento resistivo, vai permitir que o elétron agora retorne para sua fonte pelo polo positivo. Pronto. Agora está estabelecido uma corrente elétrica. Aqui, o que nós temos no quarto passo, ou na quarta característica elétrica que digo, é justamente essa movimentação de corrente elétrica. Ela é única, ela só tem um caminho. A corrente, numa associação em série, ela só tem um caminho, ela é única. Então a corrente só tem um caminho. A corrente só tem um caminho. Só tem um caminho. Bom, de posse disso, ficou fácil a gente entender o seguinte agora, né? Se a corrente só tem um caminho, o valor da corrente nesse circuito é o mesmo em qualquer ponto dela, concorda comigo? Como ela só tem um caminho, o valor estabelecido pelo circuito, né, ele será o mesmo em qualquer ponto desse circuito. Por exemplo, se eu coloco um amperímetro aqui, neste ponto do circuito, o amperímetro vai indicar a corrente desse circuito. E se eu tiro o amperímetro daqui e coloco aqui, ó, exatamente no nó, né? No nó, no meio da associação, o instrumento, o amperímetro, ele vai indicar a mesma corrente, já que como o circuito é em série e a corrente só tem um caminho, a tendência dessa corrente é ter o mesmo valor em qualquer ponto do circuito. E se eu tiro e coloco aqui, ó, vamos lá, vou colocar aqui, ó, no início do circuito.
eu tenho que ter anotado a mesma corrente. Isso é fácil da gente comprovar, a gente recordando a lei de Ohm, lá do módulo 1 da básica 1, onde ele diz que I é igual a E sobre R, não é? Vamos recordar? Então, qual o valor da corrente desse circuito aqui? Então, neste caso, eu teria o seguinte, para poder recordar: I é igual a E sobre R. Mas nós estamos falando de um circuito que está associado em série. Portanto, esse R tem que ser R total, já que eu quero saber qual é a corrente que circula no circuito e não uma corrente individual, eu vou utilizar exatamente a primeira característica da associação em série. Dê uma olhada. Como é que eu faço para poder identificar a resistência total? É só somar as duas. Eu não quero calcular a corrente total, então eu preciso da tensão total para dividir pela resistência total, já que os elementos estão em série. Então, perceba, a corrente total do circuito, que é essa que eu quero calcular, será dividida pela tensão total, né? Será a tensão total, que digo, dividindo a resistência total. Então, IT será igual a ET vezes RT. RT vocês sabem como é que se calcula. É a primeira característica da associação em série. Basta somar os elementos associados. Então, fica assim, ó. IT será igual a tensão total da fonte, que no nosso caso é 12 volts, dividido pela resistência total, que no nosso caso agora vai ser 2K2 mais 1K, 3K2. 3K2. Então, IT será igual a 12 volts dividido. Agora teremos que converter 3K2 para ohms, né? Porque na fórmula da lei de Ohm, como você aprendeu lá no módulo 2, é necessário que a gente utilize unidades fundamentais para poder resolver essas situações. Então será 12 volts dividido por 3.200 ohms. Então, IT será igual à divisão de 12 volts por 3.200 ohms. Vamos ver como fica? Acelerando esse processo, teremos 12 dividindo 3.200 ohms. 3.200. O resultado é uma corrente de 0,00375 ampere. 0,00375 ampere. Valor esse que a gente pode converter para melhorar a dicção na hora de falar, né? Vamos converter para miliampere? Bora. IT, que é a corrente total do circuito, é igual, convertendo, desloca a vírgula 3 vezes para a direita, como a gente aprendeu lá no módulo 2, 1, 2, 3, equivale a 3,75 miliampere. Então, veja que quando eu colocar um instrumento aqui, ele tem que indicar 3,75 miliampere. Neste ponto aqui, ele tem que indicar 3,75 miliampere. E neste ponto aqui, ele tem que indicar 3,75 miliampere. Porque uma das características elétricas da associação em série é que a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito, porque ela só tem um caminho para se estabelecer nesse circuito. Ela não tem mais do que um caminho. É um caminho para que essa malha esteja fechada, tá? Um caminho só. Então a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito. Significa dizer que as características da associação em série
que são importantes para que a gente analise circuitos, como você vai ver exatamente no conceito que eu fiz na TV da vizinha. Essas características são importantes para a gente recuperar placas. E uma última característica elétrica. Se um elemento se rompe, se um elemento associado se rompe, se um elemento associado se rompe, o circuito para. O circuito para. O circuito deixa de funcionar. Pronto, é isso que vai acontecer nos equipamentos elétricos, nos circuitos dos equipamentos elétricos, todos os dias, elétricos, todos os dias. Um resistor se rompe. Se ele estiver associado em série com um dispositivo, que é o que acontece no dia a dia, os resistores servem para polarizar outros dispositivos. Os resistores polarizam transistores, os resistores polarizam capacitores, os resistores polarizam bobinas de relés, os resistores polarizam diodos, os resistores polarizam circuitos integrados. Então, toda vez que o resistor se rompe, então o circuito para. Tá vendo como é que são as coisas? Significa dizer que uma deficiência da associação em série é justamente essa. É o circuito deixar de funcionar imediatamente. Interrompeu um elemento associado, o circuito deixa de funcionar, né? Então a gente poderia simular que o circuito está fechado, existe uma tensão de 12 volts aplicada nesse circuito, essa tensão está sendo distribuída de acordo com os valores resistivos de cada resistor. No caso, o de 1K está com 3,75 volts retidos e o de 2K está com 2K2 está com 8,25 volts de tensão retida. Isso porque o circuito está funcionando, está fechado, tá? É uma malha nesse momento, e que existe uma corrente circulando aqui de 3,75 mA. Veja, esse circuito está funcionando corretamente, show de bola, tranquilo, até o momento que um dos elementos se rompa. Quando um dos elementos se rompe, acaba tudo. Por quê? Porque não tem mais circulação de corrente. Concorda? Perfeito. Então, neste caso, vamos simular. Eu vou interromper aqui o resistor. Tanto faz, eu vou interromper aqui o resistor R1. Pronto, acabou-se. O que eu interromper aqui para o circuito? Se eu interromper uma fiação, para o circuito. Se eu interromper R1, para o circuito. Se eu interromper R2, para o circuito. Então, se eu interromper a chave, para o circuito. Então, veja que como está todo mundo ligado em série, a chave está ligada em série ao resistor R1, que está ligado em série ao resistor R2, que está ligado em série com a fiação. O que se interromper aqui, o circuito deixa de funcionar. Concorda comigo? Pronto. Então, essas são as características da associação em série que eu queria que você ou conhecesse, se você não sabia, ou que você relembrasse para que a gente aplique isso no conceito de placas eletrônicas. Eu vou mostrar agora na prática, no protoboard, esse circuito, para que a gente veja isso na prática, medindo com a fonte de bancada profissional alimentando e um multímetro configurado como voltímetro e como miliamperímetro, para que a gente veja isso em loco e perceba realmente. Depois, continue assistindo esse vídeo, eu vou mostrar como eu recuperei a placa de uma TV da vizinha aqui, aonde o problema era um resistor. E esse resistor, como eu não tinha, eu dispus das características elétricas da associação em série para poder resolver o problema da televisão dela. Portanto, não sai daí. Continua assistindo o vídeo para que você aumente este conhecimento na associação em série de resistores. Tranquilo? Então, vamos para a bancada agora. Te espero lá. Tchau.